Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Avmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmati Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyaptada Edaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê, capítulo 7. Nós estamos vendo a natureza de Ishvara, de Saguna, e durante esse inteiro capítulo 7 se fala da natureza Pará e Apará Prakriti, né? A natureza, numa linguagem específica desse capítulo 7, né? É a natureza absoluta de Ishvara e a natureza aparente de Ishvara, né? A natureza aparente, ela é condicionada pelos gunas do Prakriti de Maya. A natureza absoluta é livre dos gunas de Maya, nirguna, né? Então a gente vai vendo todas essas descrições de Ishvara, né? Tanto do ponto de vista de Pará Prakriti e Apará Prakriti, né? Então, o que eu queria dizer a respeito disso é que o propósito deste capítulo 7 é nos permitir compreender a natureza tanto Pará quanto Apará Prakriti de Brahman, tá? Eu tenho enfatizado isso. O que é a natureza Pará Prakriti de Brahman? Pará significa o absoluto, né? Então, a natureza Pará Prakriti de Brahman é a minha própria natureza como Satitananda, como Turiya, como consciência, existência, né? Infinitamente não limitada, né? Então, nós temos esta natureza Pará Prakriti do Criador, e o Criador, tal qual o Jiva, ele aparece em sua natureza Pará Prakriti. O Jiva também, ele tem a sua natureza Pará Prakriti e Apará Prakriti, não absoluto gunas, que configuram cada um de nós, cada objeto neste universo, né? Então, Ishvara tem essas duas naturezas, Pará e Apará Prakriti. Então, o objetivo, né, deste capítulo 7 é nos ajudar a desenvolver essa visão de Ishvara, né, que é apresentado com a expressão sânscrita, né, que é a mais tangível, mais fácil de ser vista, né? E, naturalmente, os buscadores, ou os seres, os jivas religiosos, espirituais, digamos assim, eles iniciam focalizando num aspecto de Aparaprakriti, né? Que é Saguna Brahman, Saguna Ishvara, que é representado por uma divindade, uma deidade, né? Então, no início, é mais fácil você meditar no Saguna Brahman como uma divindade, com uma forma, com um nome e com características, né? Na Índia, você tem as divindades que são projetadas. Se você meditar nessa divindade, você vai obter prosperidade. Se você meditar naquela, você vai obter saúde física, né? E assim por diante, né? Então, nós temos estas dois aspectos de Ishvara. E por que é importante nós passarmos pelo aspecto Saguna? Porque é mais tangível, muito embora para os Vedantins, né, a gente pula por cima, principalmente os Vedantins que não são, que vivem no Ocidente ou no Hemisfério Sul, que não fazem parte desta cultura hindu ou védica, né? Nós não temos muitas essas divindades, com exceção dos nossos santinhos e Jesus, essas coisas, né? Mas quando nós entramos na ciência de Mithya, a ciência de Ishvara, do Criador, né?
nós compreendemos que Ishvara, ele se apresenta em toda a sua glória como o universo manifesto, né? Então, a gente não precisa limitar Ishvara a uma divindade. E esta visão de Saguna Ishvara vai nos permitindo a ver a beleza dessa inteligência suprema por trás de todas as expressões de Namarupas, tá? Todas as configurações são configuradas e por trás dela tem essa beleza que é a inteligência suprema de Brahman, aparecendo como Saguna Brahman, Apará Brahman, que é Brahman, né, sob efeito das energias de Maya. E o Criador, ele é uma energia, né, dominada por uma proporção muitíssimo elevada de Sattvaguna. A gente fala aqui ali, Ishvara é puro Sattvaguna, né? É pura energia de inteligência, energia de conhecimento, né? Então, o objetivo aqui para nós vedantinos é desenvolver uma visão que nos permite ver esse manifesto, porque nós vivemos dentro do âmbito do manifesto, ver tudo, né, vendo este desenho inteligente e o arquiteto de tudo isso, né, como pura inteligência. Você entendeu, Marina? É muito sutil, mas não é tão sutil como né, ver, né, que por trás de Pará, de Apará Prakriti existe Pará Brahman, né, que é simplesmente livre de qualquer atributo, né? Por quê? Porque nós experimentamos o mundo através dos órgãos sensoriais, né? Então, como a gente vai encontrar todas essas configurações das três energias, é muito bonito você ver a inteligência por trás dela, e é um modo de você começar a resolver, né, o senso de identidade e de separação do Jiva-Atma, né, no âmbito desta inteligência suprema, que está regendo tudo, sustentando tudo, né? Então, este é um passo de você compreender o aspecto Saguna de Ishvara, né? Mas aqui e ali ele apresenta ambos aspectos de Brahman, né? Saguna e Nirguna, né? Saguna e Nirguna. E a gente vai ver que, naturalmente, não existe nada que não esteja sendo permeado ou pervadido por Nirguna Brahman, que é a natureza de todo esse cosmos aparente, né? Tanto na presença do cosmos como na ausência do cosmos, somente existe este Brahman livre de qualquer atributo, né? Que é de natureza não dual. Esta visão é Vishvarupa Darshana, a visão de Ishvara, Vishvarupa Darshana, a visão de Ishvara. O Senhor Krishna está gradualmente nos preparando para desenvolvermos essa visão. Eu compartilhei com vocês na última aula, que no período ali que eu andava ainda no sul da Índia, né, eu permaneci mais ou menos imerso num estado, né, visitando o ashram de Ramana, no qual assim, eu andava pelas ruas, andava dentro do ashram e eu via, né, eu percebia, eu sentia, né, eu tinha, era uma lembrança constante dessa inteligência por trás de tudo, né, e do sentimento de gratidão, de devoção, né, de reverência por tudo isso, né. Então, tudo isso é um modo muito natural e rápido de purificação e preparação da mente, e, naturalmente, é um objetivo intermediário, né? O objetivo final é nós simplesmente né, permanecermos bem estabelecidos na compreensão de que eu sou Brahman, eu sou Nirguna Brahman, a natureza intrínseca, a essência de tudo que existe, porque somente a natureza intrínseca absoluta, quando a gente fala de Ishvara, even, even até mesmo Saguna Ishvara, a gente pode falar qual é a natureza intrínseca de Saguna Ishvara. A gente pode dizer a natureza intrínseca aparente de Ishvara aparente, que é Saguna Ishvara, é o quê? É puro sattva, né? Pura inteligência. Então, essa é a natureza intrínseca
que o Lord Krishna está nos convidando a desenvolver a compreensão dessa natureza intrínseca de Saguna Ishvara em sua natureza aparente, em sua natureza apará prakriti. Ah, vocês estão seguindo? Você está seguindo, Betânia? Então, nós veremos que aqui e ali apresentam esses dois perspectivas, né, da natureza. E por que a gente quer realmente desenvolver esta visão da natureza absoluta, Paraprakriti, de Brahman, como minha própria natureza? Porque somente esta natureza, Paraprakriti, essa natureza né, da minha natureza, Satchitananda, consciência e existência, é porque somente aquela natureza intrínseca, que não é a natureza intrínseca aparente, mas é para a minha natureza intrínseca absoluta, que é a natureza intrínseca de tudo que existe no cosmos, não é sujeito a quê? A mudança, né? Então, a única coisa que não muda é a natureza nirguna de Brahman. A natureza saguna de Brahman está também em constante modificação, né? Porque o conhecimento de tudo se modifica, né? Não existe nada que não seja colorida pelas três energias. Essas composições proporcionais elas vão se variando, né? Mas predominantemente, Ishvara é este ser vivo condicionado por uma inteligência, né, muito incrível, capaz de, né, desenhar um universo tão inteligentemente e sustentá-lo através de todas as suas leis, né? Então, essa é a introdução de hoje. E nós vimos que o Krishna está apresentando a natureza aparente, você vê, ele está apresentando de novo e de novo a natureza aparente, né, de Saguna Ishvara, né, dizendo que você é a força, você é isso, você é a beleza, você é o amor, e ele está suprimindo os lados negativos. Naturalmente, não pode se referir à natureza Paraprakriti. A natureza absoluta, ela é livre de qualquer qualidade, seja ela amor, seja ela, né, força, seja ela coragem, ousadia. A natureza absoluta de Brahman, que é a nossa natureza, é livre de qualquer qualidade ou atributo, né? Então, ele se refere à natureza saguna, né? E ele está apresentando aqueles aspectos positivos e ele está estrategicamente, né, suprimindo os aspectos negativos. E o Swami nos disse que é natural, ele está suprimindo de maneira muito estratégica e inteligente. Ele está apontando somente para o aspecto, assim dito, positivo de Saguna Brahman, né? De modo que a gente possa ver, né, compreender este aspecto e desenvolver o quê? Apreciação e reverência, né? Então é aquela coisa, primeiro você atrai, né, o outro com uma visão que seja mais amigável, né, ao desejo do indivíduo, né? Você não pode dizer as coisas muito abertamente para pessoas, a menos que elas sejam mais maduras, né? Então, você apresenta o lado bom, gostoso, positivo das coisas, aí devagarzinho você vai mostrando também o outro lado, quando a pessoa vai se tornando mais madura, né? Portanto, nos estágios iniciais, nós olhamos, o Krishna nos apresenta o lado positivo desta manifestação, para que a gente possa apreciar a criação e o Criador. Aí, então, nós chegamos a um nível de maturidade, aí Krishna, no verso 11, vai apresentar a visão completa de Ishvara através de todos os pares opostos, tá? Positivo e negativo, que nós os chamamos de positivo e negativo, mas, na verdade, eles não são realmente positivos e negativos. Eles são o que eles são. O que projeta positividade e negatividade é o quê? São os nossos gostos e desgostos, né? As coisas são como elas são. Requer muita maturidade,
que ele fala, a beleza é que quando nós estivermos suficientemente maduros, nós descobriremos que aquilo que a gente considerava negativo não é realmente negativo. Este assim dito aspecto negativo é tão importante, bonito e necessário como aquelas coisas assim ditas positivas, né? A mente humana é que projeta positividade ou negatividade de acordo com os quereres e não quereres a nível coletivo, né? De nossas sociedades e civilizações e etc. Eles são pares complementares, olha que bonito, são pares complementares, aquilo que nós chamamos de negativo e positivo. A gente não pode querer uma parte e rejeitar a outra, porque eles se complementam, você não pode obter um sem o outro. A vida é uma escola no qual nós experimentamos aquilo que é dito ser prazeres e dores, prazeres e dores. Ah, não, eu quero viver experimentando só prazeres, não é possível. Ah, eu quero viver experimentando somente dores, também não é possível, tá? Todo este universo aparente é um palco no qual nós podemos interagir e, através dos pares opostos, a gente vai desenvolvendo aquilo que é essencial para o autoconhecimento, que é chamado samatvam, ou equanimidade a respeito dos aparentes positivos e negativos, né, que a vida nos apresenta. Aí ele fala aqui um pouco sobre a morte. A morte é um tabu, é um tema que ninguém gosta de falar, mas de um ponto de vista mais maduro, né? É o indivíduo que pelo menos compreendeu que a alma ela vive que quase que eternamente, né? E que além da alma, né, que é a mente do indivíduo que sobrevive à morte do corpo físico, né? A nossa natureza real ela não tem nem problema de nascimento e morte, porque, como nós sabemos, ela não é sujeita nem ao nascimento nem à morte, né? Então, aquilo que nós somos é além do nascimento e da morte, portanto, não existe nada de negativo em observarmos a velhice e a morte, né? Ou assim dito, morte do corpo físico, né? Porque o corpo sutil sobrevive e, além do mais, aquilo que eu sou nem sequer nasceu, muito menos vai ser sujeito à morte. Não é assim, Mariné? Né? Então, nós nem nascemos, nem morremos, e nossa natureza para prakriti, e nossa natureza a para prakriti, condicionado pelas energias e os elementos, né, desenvolvidos a partir das três energias, né, eu permaneço intacto como mente, como corpo sutil. A minha alma individual permanece intacta, trocando de corpos físicos, que são instrumentos que me permitem interagir nesta ordem de densidade, com o objetivo de amadurecer e crescer. Eu vou trocando de instrumentos de experiência, do mesmo modo que eu troco de vestidos todos os dias, né? Então, seja a compreensão da minha natureza como aquilo que sobrevive à morte, como aquilo que é além do nascimento e da morte, uma pessoa com este tipo de compreensão já não vê nada de negativo no envelhecimento e na morte do corpo físico, né? A gente vai ver isso mais para frente no capítulo 11, que o Krishna vai... Arjuna vai pedir ao Krishna de se apresentar totalmente a ele, né? Através de todos os pares opostos. O verso número 11, ó Arjuna, dos fortes eu sou a força. É aqui que nós iniciamos, Marcelo. Dos fortes eu sou a força que está livre do desejo e do apego. Em todos os seres, eu sou o desejo que não se opõe ao Dharma. Então, esse é um verso muito importante, muito bonito, que, que fala que fala sobre essa natureza, a natureza do desejo, né? Ele fala que eu sou a força dos fortes. Ele ainda não falou da fraqueza dos fracos, né? Eu sou a força dos fortes, né?
que está livre do desejo e do apego. Então, quando ele fala aqui que os fortes são aqueles que estão livres do apego e do desejo e do apego, ele está apontando para o fato de que o indivíduo precisa ter muita força de vontade, muita disciplina e muita dedicação consistente para vencer esse inimigo eterno que é o desejo e o apego, né? Eu quero o que eu quero, quando quero, porque eu quero, né? E isso invariavelmente vai carregar aquele objeto de desejo com um valor inexistente, de tal modo que, uma vez eu o obtenha, eu permaneço agarrado, apegado, já preocupado em não perdê-lo. Não é assim? O desejo, né, vinculativo irá produzir um apego, né? Então, você precisa ser muito forte. A força do buscador de moksha, o buscador espiritual, de vencer, né, aquilo que em outras passagens do Gita o Krishna apresenta como o inimigo eterno, né, os desejos vinculantes, né, que produzem apegos, é uma força monstruosa. Da onde que chega essa força? Às vezes eu apresento essa força, que é uma força que nos permite nadar contra uma corrente enorme, que é a corrente desta ignorância universal, né? Então, nadar contra essa corrente, dizer, não, não, eu compreendi a lógica do Vedanta, eu sei que o desejo por si é o problema, a menos que o desejo seja extremamente equilibrado, moderado e genuinamente, né, desejável, né, e não vinculativo, né? Então, transformar os desejos mundanos, que são totalmente fundados na minha total ignorância espiritual, né? Transformá-los em desejos moderados, genuínos, né? Equilibrados e não vinculantes e dármicos e satívicos é um processo, né? É um projetão, não é? Você precisa de que muita força de vontade, muita capacidade intelectual, né? Muita discriminação e às vezes eu me pergunto, de onde que chegou essa força em mim para lutar contra essa corrente universal, essa ignorância universal, nadar contra essa corrente do samsara? E essa é uma pergunta que todos vocês devem fazer também. Da onde que chegou essa força que me compele a continuar lutando contra esta corrente, né, universal, que produz desejos vinculantes, que produzem apego e a doença do samsara? Da onde que chegou essa força? Essa força que me empurra para sair do samsara chakra, né? E ele diz: vem de mim, Mariné, vem de mim, professor, vem de mim, tudo vem de mim. Eu sou a força, eu sou tudo que existe neste mundo, né? Até então descrito os aspectos positivos, né? Ele poderia já começar a inserir aqui: eu sou a fraqueza daqueles que se entregam ao samsara e cometem suicídio espiritual. Eu também sou aquela fraqueza, né? Mas nós estamos vendo os aspectos positivos, né? E depois ele diz: em todos os seres, eu sou o desejo que não se opõe ao Dharma, né? Então, nós estamos falando dos desejos mundanos que requerem uma força enorme. Essa força vem de Ishvara, naturalmente, para que nós possamos converter esses desejos mundanos, que são desejos egocentrados, desejos, né, por satisfação e conveniência pessoal, etc., etc., converter tudo isso em desejos satívicos, dármicos, etc., requer muita força, né? E no final das contas, a conclusão da segunda frase é que, uma vez que você utilize essa força que eu vos concedo, né, você encontrará aquele desejo que não se opõe ao Dharma, né? Olha que lindo esse verso, né? Você viverá exatamente como eu, Arjuna, porque eu sou o desejo que jamais se opõe ao Dharma. Eu sou o desejo em total harmonia com o Dharma. Então, isso aqui, Alexandre, é uma indicação de que a gente não consegue viver sem desejo. Desejo é força, né? É a força
fundamental, né, que propele o indivíduo a se levantar de manhã e começar o seu dia. Se a gente não tiver a força do desejo, nós caímos numa deprê, que é a condição mais horrível que existe na experiência humana, né? Que é um indivíduo dominado por excesso de tamoguna, né? Então, em todos os seres, né, eu também sou aquele desejo em total harmonia do Dharma de todos aqueles que cresceram espiritualmente através desses ensinamentos védicos vedânticos, né? Os meus ensinamentos, as minhas revelações. Então, o Swami faz uma abordagem diferente aqui, ele fala sobre o estudante, para que ele se sinta bem. O professor utiliza uma psicologia, ele apresenta este processo espiritual de modo mais atraente e relativamente mais fácil, né, apresentando os aspectos positivos do Criador. São técnicas, né? O professor vai dizer: você é maravilhoso, você é a força, você é o amor, você é isso, para incentivar, encorajar os alunos. E ele diz: eu sou a própria força porque elas apreciam a glória, o status e, portanto, a força é a essência de todas as pessoas fortes e eu sou essa força, Ishvara está dizendo. Por quê? Ishvara, colorido pelos atributos, ele encompassa todos os atributos do universo. E aqui ele está apresentando a força, porque ele está tentando nos fisgar, está tentando fazer de modo que a gente se interesse pelo Criador, né? Então, ele é a força de todos os fortes. A força é a essência de todas as pessoas fortes. Todos os atributos do universo, eles vêm de Ishvara. E, de novo, aquela mesma analogia: se você tiver uma barra de ouro e a barra de ouro for composta por ouro puro mais algumas inclusões, todos os ornamentos vão possuir as mesmas características e qualidades, propriedades, né? Vai ser ouro puro mais aquelas mesmas inclusões. É assim, Ishvara, ele é não somente a força, mas todos os atributos e qualidades, né, que existe no âmbito da experiência humana, né? E aqui tem uma passagem interessante. Krishna quer dividir a força em dois tipos: força positiva, responsável pelos efeitos positivos, e a força negativa, a força brutal, a força dármica, a força da ignorância, a força do desejo de haver aquilo que eu quero, custe o que custar. Existem duas forças: a força para vencer esta ignorância e a força dominada por esta ignorância que se torna brutal e que se torna violenta, né? É a mesma força, né? Mas é apresentada de modo positivo, não é assim? Nós temos uma determinada capacidade intelectual, mental, né? De discriminação, etc. Nós temos um certo nível de energia e todo mundo vai utilizar essa energia de modo diverso, diferente, porque todos nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o modo que eu vou utilizar a minha vida, né? Se eu vou utilizar de modo construtivo espiritualmente ou construtivo materialmente, e se eu quero usá-la de modo construtivo naturalmente, que os meus bens, como é que se diz? A minha prosperidade seja edificada de modo totalmente dármico, e não somente isso, beneficiando muitos outros no processo, né? Então, é sempre a mesma força, é sempre a mesma energia, né? Mas o Jiva, em sua responsabilidade, ele vai ter que
fazer determinadas escolhas de modo que esta matéria-prima fundamental, que é a força, seja usada de modo a elevar a si e elevar os outros ao seu redor, né? Então, é a mesma força que pode ser usada de modo absolutamente construtivo e destrutivo. Nos Puranas, nós encontramos que todos os Rakshasas, os demônios, também tinham essa mesma fonte de força, mas essa força era utilizada negativamente. Porque os indivíduos, eles simplesmente, esses seres, né, eles desafiaram o Criador e suas leis, né? A lei fundamental é a lei do Dharma, né? Então, a força de Hiranyakashipu e tantos outros, né? A força, né? Etc., todas vêm da mesma força. Então, qual é a diferença? Uma é construtiva e outra é destrutiva. Portanto, Krishna diz muito inteligentemente que eu sou a força construtiva das pessoas dármicas, das pessoas fortes, né? Das pessoas que se elevam espiritualmente. É uma força positiva, dármica. Krishna define de modo muito lindo, né, que essa força está livre dos desejos e apegos, como eu coloquei no início, né, porque é uma força que foi canalizada para fins de elevação espiritual, que é sinônimo de desapego, né, e conversão de desejos puramente egocentrados em desejos satívicos, desejos dármicos, né? Então, essa força pode ser utilizada deste modo. É raro. Poucos são os indivíduos que utilizam a força de Deus para se elevarem espiritualmente, realmente, né? Enquanto o ego egoísta dominar, a força será utilizada negativamente, destrutivamente. Kama significa os desejos. O desejo vai conduzir ao apego, né? Portanto, uma força livre desta ignorância espiritual, ela não irá se tornar uma força de desejo que produz apego, né? Qual é a diferença entre desejo e apego? Desejo, kama é desejo em relação a um objeto que ainda não foi adquirido. E o apego é o que é um desejo de não perder aquilo que já foi obtido, né? Quando eu desejo alguma coisa que eu não tenho, eu estou sob a influência do desejo, né? E devido ao desejo, eu às vezes sou capaz de violar o Dharma para obter o meu objeto de desejo. Mas quando eu obtenho o meu objeto de desejo, aí o que ocorre? Eu me encontro numa situação ainda assim muito difícil. Por isso que os desejos jamais vão resolver a nossa problemática. Mesmo quando nós temos sucesso na obtenção desses objetos de desejo, a gente termina preso no objeto, que é uma outra forma de desejo, é desejo de não perder aquilo que eu obtive, né? Ansiedade, medo, né, de perder, né, como manter, né? Qualquer pessoa, ser vivo, inteligente, se analisar a problemática do desejo, né, vai simplesmente concordar com as escrituras do Vedanta e começar a desenvolver essa força construtiva para transcender essa ignorância, que é a crença de que o desejo pelas coisas do mundo possa realmente me resolver permanentemente, né? O desejo e o ganho dos meus objetos de desejo. Não, no momento que você ganhou, você já está vivendo o desejo de como manter, você já está apegado, e ninguém consegue ser feliz quando nós somos apegados, porque ser apegado significa ser dependente de coisas e pessoas, e a felicidade só é possível quando nós temos essa experiência humana de total independência. E como nós podemos ser independentes? Somente em nossa natureza, que jamais foi apegada ou associada a coisa alguma, né? A minha natureza nirguna é livre e independente. Isso é moksha, total independência, total liberdade, né, de coisas e pessoas nas quais eu possa me apoiar para me sentir um pouco mais seguro.
Então, ele continua dizendo, né? Na segunda linha, ele diz: Arjuna, estou na forma de desejo, mas esse desejo é em total harmonia com o Dharma. Eu sou o próprio desejo. E agora, parece que ficou confusa este verso, né? Mas não para vocês, porque eu expus o verso, né, de modo claro, né? A primeira frase e a segunda frase. A segunda frase é simplesmente para aqueles que venceram a força do desejo compulsivo, vinculante, o desejo, né, fundado somente na minha satisfação pessoal, sensorial. E agora eu desejo aquilo que é absolutamente em total harmonia com o Dharma, né? É uma consequência natural de eu ter desenvolvido a força dos fortes para vencer ou converter os desejos mundanos em desejos espirituais. A linha anterior disse que Krishna disse que a força que não é poluída pelo desejo, isso significa que o desejo foi apresentado como impureza, mas não é exatamente assim, né? O desejo, como eu disse, é uma força sem a qual o ser humano não consegue viver. Nós precisamos de purificar, refinar os nossos desejos, de modo que os nossos desejos sejam idênticos ao desejo de Krishna Guru, né? Desejo em total harmonia com o Dharma. Como resolver essa aparente contradição? Assim como nós dividimos a força em dois tipos de forças, né? Construtivas e destrutivas, os desejos são também de dois tipos, são os desejos dármicos e os desejos adármicos, né? Os desejos dármicos, que eu elaborei bem mais na minha introdução do verso, eles me ajudarão a crescer, e os desejos adármicos me derrubarão ou me farão declinar espiritualmente. Então, se eu desejo prestar algum serviço aos outros, cumprir o meu dever, ajudar outras pessoas, eles também são o quê? Apenas desejos, mas são desejos que me ajudarão a crescer positivamente. Não, isso aqui se aplica na minha situação aqui, né? Eu estou já mais de 3 semanas fazendo este papel de irmão e de filho, né? Lidando com karma que eu nunca lidei no passado, né? Porque eu fui o filho que fugiu, saiu, abandonou, foi para fora, se manteve distante e livre de todos esses karmas familiares, né? E agora, né, eu simplesmente senti que era hora de eu fazer uma pequena contribuição, né? Então, se você tem esse desejo de ir e servir, né, porque você quer cumprir o seu dever, né? Isso também é um desejo, mas é um desejo em harmonia com o Dharma, né? De fato, em última análise, o desejo por moksha também é um desejo que virá sob o desejo. Então, o desejo por moksha, o desejo pelo autoconhecimento, é o desejo puro ou impuro, né? É o desejo mais puro que existe, porque é o desejo que te conduz à transcendência dos desejos como meio de crescer e se resolver definitivamente, né? Eu costumo dizer que o desejo por moksha é o desejo mais puro que existe, mais dármico que existe, embora ainda tenha um elemento muito sutilmente estressante a respeito de si, né? Porque até quando nós queremos alguma coisa, né, nós estamos ainda investindo naquela alguma coisa que ainda assim perturba a mente, porque sempre que eu quero alguma coisa que eu acredito que eu ainda não obtive, nesse caso, uma compreensão clara, firme, não sujeita ao esquecimento daquilo que é minha natureza pura, né? Esse desejo por si já é uma declaração de incompletude que sustenta o desejo, é um ciclo retroalimentado, vocês entendem? Mas, muito embora ainda seja parte deste ciclo retroalimentado, é o desejo que todos nós precisamos passar para transcendermos todos os desejos, inclusive o desejo por moksha. Por quê? Porque
a natureza da marinéia sempre foi livre, sempre foi independente, e ela não precisa de desejar. Então, o desejo que nós temos não é pela plenitude, é pela compreensão que irá cancelar a ideia de que eu preciso obter alguma coisa para desfrutar da minha natureza pura, plena, inteira e completa, né? Que é livre de qualquer limitação. Se o desejo por moksha é desejo impura, essa é a minha primeira lição na classe espiritual de que não tenha desejo por moksha. Então, por que alguém deveria chegar no Vedanta e fazer, né, as sadhanas vedantinas? Naturalmente, o desejo por moksha é o desejo mais puro que existe. Quando nós analisamos as 4 qualificações importantes do buscador de moksha, nós temos a discriminação, a despaixão, né? A disciplina, né? E o desejo por moksha, né? Então, é a qualificação mais elevada, é lá no fim, porque é a qualificação mais elevada, um desejo intenso, um desejo muito intenso, né? Mumukshutva. Então, já é apresentado como uma qualificação, significa que é um desejo o mais positivo possível, né? Qualquer desejo que promova seu crescimento, a sua elevação espiritual, é um desejo de natureza dhármica. Qualquer desejo que promova o seu crescimento interior é um desejo dhármico. Até mesmo, por isso que até mesmo o desejo por prosperidade, o ganho de riquezas, Shankaracharya diz em Taittiriya Upanishads, até mesmo esse desejo por prosperidade e dinheiro pode ser um desejo maravilhoso desde que eu utilize esse ganho, porque é um talento, né? Algumas pessoas têm a facilidade de tocar as coisas, elas viram ouro, assim como dizem, né? E você ganha muito dinheiro. Aí a pessoa se dá conta que o dinheiro serve para rodar. Qual é o propósito do dinheiro? É de oferecer oportunidades a muitas mais pessoas, né? Então, até mesmo o ganho do dinheiro pode ser uma sadhana maravilhosa se esse dinheiro bem distribuído, né? Propiciando oportunidades a outros seres vivos, a outros jivas humanos, né? Neste caso, o desejo por prosperidade e dinheiro seria um desejo extremamente positivo e dharma. Não para mim me tornar mais um milionário, mais um bilionário, né? Que é a coisa mais insana, mais psicopata que existe, é esse papo das pessoas que são bilionárias no dia de hoje. Eu não sei o que vocês acham, mas eu não confio. Tinha uma música da Elis Regina, né, que ela dizia: não confio em ninguém com mais de. Era 30 anos ou 50 anos? Deveria ser 50, mas ela exagerou, radicalizou, né? De 30 anos, né? Eu diria que eu não confio em ninguém com mais de 100 milhões de reais ou dólares no banco, né? Porque no processo de acumular toda aquela riqueza, invariavelmente o indivíduo, né, violou o Dharma, quase que invariavelmente. O dinheiro pode ser usado para atividades nobres são úteis para a purificação da mente, a purificação será útil para o conhecimento, né? Então a gente pode fazer uma viagem aqui, nossa, se eu tivesse 50 milhões de reais, o que eu ia fazer com esse dinheiro, né? A gente podia fazer até uma brincadeira e perguntar a cada um de nós para ver o que a gente faria com essa grana, né? Que eu vou fazer? Meu pai gostava de jogar, toda a vida dele ele jogava na loteria esportiva e nas outras loterias e sempre viajando. Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então nós, como bons vidantins, a gente poderia fazer uma viagem dessa e ver assim, o que eu vou fazer com toda essa grana, né? E a gente quer propiciar, né, oportunidades a outros que possa conduzir as pessoas ao desejo pela elevação espiritual. Quando a pessoa vive em total carência econômica, né, pobreza total, a pessoa não tem nenhuma possibilidade de se mover, né, no, no crescimento espiritual, porque as coisas inicialmente
precisam ser, né, os bens materiais, comida, isso, aquilo, né, para você se livrar daqueles desejos primários, né? Então, o que a gente faria com esse dinheiro, né? O Dayananda, o Shimayananda e muitos outros, né? Eles pegam, né, os dinheiros, as doações e vão abrindo escolas, vão abrindo hospitais e vão abrindo, né, escolas que não somente ensinam as crianças a matemática, a língua, a linguagem, a história, mas ensinam a espiritualidade, né, que está desaparecendo no planeta, né? Então, se alguns de nós ganhássemos muita grana, a gente iria abrir um ashram somente para propagar os ensinamentos védicos, na esperança que ele possa sobreviver esse tempo tão difícil, né? Você concorda, Marcelo? Atividades nobres serão úteis para a purificação da mente, a purificação será útil para o autoconhecimento será útil para a moksha, assim o desejo pela riqueza pode servir como o primeiro passo neste processo de elevação espiritual. Então, até mesmo o desejo pelo dinheiro, dizia o Dharma Viruddha, é um desejo dármico, né? Eu sou nobre, desejo das pessoas nobres, disse o Krishna Guru. Verso 12: todos os estados mentais são afetados por Sattva Guna, Rajoguna e Tamoguna. Saiba que todos eles são nascidos somente de mim. Saiba, todos os estados mentais são afetados por Sattva Guna, Rajoguna, Tamoguna. Saiba que todos eles são nascidos somente de mim. Eu não dependo deles, mas eles dependem de mim. Então, aqui o Krishna, ele se apresenta como o quê? Ele se apresenta, neste caso, não como Saguna Ishwara, né? Não como Saguna Brahman, mas ele se apresenta como Nirguna. Saiba que todos os estados mentais de todos os meus jivas, né, são configurados, né, e controlados, afetados, condicionados pelas minhas três energias, as três energias do meu poderoso Maya. Saiba que eu sou a fonte das energias que são nascidas somente de mim. Eu sou livre e independente dos gunas, eu sou livre e independente do Prakriti de Maya, né? Mas Maya e o seu Prakriti, e todas as energias e todas as configurações de Namarupas do cosmos, todos dependem somente de mim, porque o que? Eu sou o Aparaprakriti de Ishwara, de Jiva e de Jagat, né? Eu sou a essência, né, intrínseca de todo o universo, todo o cosmos, aquilo que jamais é sujeito à mudança. E quando a gente fala da natureza não sujeita a modificações, nirvikara, né, a gente fala daquilo que jamais nasceu, porque o nascimento é uma modificação que inevitavelmente traz a morte, né? Portanto, Krishna fala sobre o mundo externo como um produto da essência, né, nirguna, de Brahman, uma manifestação de Brahman. Agora, Krishna aponta não apenas o mundo externo, mas até mesmo o mundo interno, dos pensamentos que ocorrem, né, na mente do indivíduo humano. Os pensamentos, né, mentais, os estados mentais, as condições mentais, são todas elas condicionadas pelas energias. Esses pensamentos, essa capacidade de discriminação, esse sistema de memória, né, esse sistema emocional, tudo isso, né, são dependentes de mim. Aí ele diz tudo isso, né, porque quando nós entramos na análise do Jiva Atma do ponto de vista do seu corpo sutil, né,
O corpo sutil é aquilo que parece ser senciente, né? A gente diz, o ser vivo, o Jiva Atma, é um ser senciente. A formiga é um ser senciente, né? A terra, as rochas, são seres inertes, eles não possuem senciência, né? A árvore possui uma senciência, ela percebe o seu meio ambiente, né? E ela responde aos estímulos do meio ambiente, né? Então, aqui ele está falando que até mesmo as condições mentais, os pensamentos, né, as qualidades, né, intelectuais, elas dependem de si, muito embora, por que elas dependem de Nirguna, Brahman, Nirguna Ishvara? Porque até mesmo todo esse mecanismo, né, do complexo corpo, mente, sentidos, ele é fundamentalmente inerte, né? Precisa ser compreendido. O complexo corpo, mente, sentido é um aparato, é um instrumento inerte. Mas como assim? Como ele é inerte se ele possui senciência? Aí ele diz, essa senciência, ela vem de mim. Essa é a consciência, porque eu, em minha natureza, chit, eu brilho nessas configurações nas quais existe um corpo sutil e eu brilho como consciência refletida. Eu brilho como consciência viva, né? E nos humanos eu brilho como pensamentos e discriminações, sentimentos e etc., né? Então, do ponto de vista sutil da experiência humana, Ishvara se apresenta como? Se apresenta como as três gunas que condicionam os nossos estados mentais e todos os pensamentos, tornando este complexo corpo humano, corpo, mente, sentido, senciente. Aí o que o Jiva Atma fala? O Jiva Atma, sob efeito dessa ignorância espiritual, ele diz assim, eu sou um ser senciente. Não é assim, Mariné? Eu sou um ser senciente. Isso precisa ser corrigido de modo que o indivíduo compreenda que essa senciência ela me é concedida por Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, que na verdade sou eu mesmo em minha natureza real, intrínseca, absoluta, Paraprakriti, né? Então, esses pensamentos, essas discriminações de todas as funções do complexo corpo, mente, sentido, faz do indivíduo humano um ser senciente, mas esta senciência pertence à minha natureza Nirguna Brahman. Portanto, vocês todos são uma manifestação daquilo que é a minha natureza, que é a natureza intrínseca de tudo, que é a única fonte de quê? De senciência. Portanto, a inteligência humana, ela não é inerente ao complexo corpo, mente, sentido. A inteligência humana é inerente a este contato, a esta interface entre a minha natureza prakriti com a minha natureza aparaprakriti, né? A minha natureza paraprakriti, absoluta, e a minha natureza complexo corpo, mente, sentido. Aí ali nós experimentamos os seres sencientes, assim chamados de jivas, né? Mas esses jivas, fundamentalmente em sua natureza, em suas naturezas físicas, materiais, energéticas, são seres inertes, abençoados pelo Paraprakriti de Brahma. Assim, todos nós parecemos ser sencientes, mas esta senciência humana não é um subproduto, não é uma propriedade, não é uma parte do complexo corpo-mente-sentido. Você lembra daquela definição, né, da minha real natureza como consciência, que eu não sou parte, nem produto, nem propriedade do complexo corpo-mente-sentido, né? Eu sou consciência, existência de natureza infinita que pervade e sustenta o complexo corpo-mente-sentido, né? E abençoa o complexo corpo-mente-sentido com vida e inteligência humana, né?
por causa da pervasividade de Paraprakriti, que é a natureza nirguna de Brahman, nirguna de Ishvara. Portanto, na mente existem dois princípios, ou partes, ou fatores. Um é um pensamento, processo de cognição, sentimento, pensamento, lembrança, que é um processo em constante fluxo de mudança. E a outra é o que? A consciência imutável, né? Que vivifica, né? Anima esse complexo corpo-mente, produzindo este fenômeno chamado consciência humana. Mas não é incrível tudo isso? Você não acha isso uma coisa muito louca, né? De tão inteligente, de tão incrível, principalmente o modo qual isso é apresentado pelas escrituras do Vedanta, né? Eu sou essa consciência imutável que pertence à minha natureza nirguna, à minha natureza paraprakriti. Os pensamentos pertencem à minha natureza aparente, à minha natureza aparaprakriti. Mas o problema é que o pensamento e a consciência estão tão intimamente interligados que é difícil fazer essa discriminação entre a minha natureza absoluta e a minha natureza aparente, né? A minha natureza para e a minha natureza colorida pelos gunas. É a discriminação mais simples porque a gente sempre pode partir daquele ângulo de compreensão, daquela perspectiva de que a minha natureza absoluta não se modifica e tudo que se modifica faz parte da minha natureza aparente. Então, eu vou discriminar aquilo que não muda de tudo aquilo que é um fluxo constante de mudança, né? Deveria ser muito simples, do ponto de vista lógico, racional, é uma discriminação fácil. Mas quando a gente vai fazer isso, a intimidade entre a mente e a consciência é tal, né? Porque a mente já é muito sutil, a consciência é o mais sutil do sutil. Você identificar e discernir, discriminar a mente da pura consciência, né? Diferenciando-as, é a discriminação mais sutil que existe, Marinéia. Então a gente para por aqui, a gente volta daqui a 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase: o coração que se doa recebe,
Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.